Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amades. Hoje estamos discutindo os impactos de um novo Código Comercial para o crescimento da economia. Nosso entrevistado é o juiz Lailson Braga Baeta Neves, titular da 4ª Vara Civil da Comarca de Montes Claros. Doutor Lailson, falamos então sobre a importância que um novo Código Comercial poderá ter, no crescimento da economia. O senhor acredita que menos burocracia, isso poderá destravar o crescimento dessa economia, trazer redução de custos também para o consumidor? Olha, o Código Comercial ele precisa ter regras formais, rígidas, mais simples, entendeu? Porque nós estamos lidando com profissionais. Então, é preciso que essas relações sejam mais ágeis, a relação no comércio tem que ser ágil. Diferente no Código Civil, em que elas são mais burocratizadas, mas são flexíveis e mais protecionistas. Porque, enquanto um consumidor comum pode perfeitamente dizer a você que desconhecia o que estava celebrando, e é o normal, porque é o embate entre o profissional e o leigo, o comerciante, o empresário, o mercantilista, ele não pode dizer isso. Se ele disser isso, no mínimo, ele é negligente, não se preparou para exercer a sua profissão. Então é preciso que essas regras sejam mais rígidas, até porque a circulação exige uma segurança jurídica maior, porque senão você pode gerar com isso um desequilíbrio na balança comercial. E não há risco, por exemplo, dessa distinção entre consumidor e cidadão também afetar o consumidor, seu direito esteja afetado com uma legislação que vai favorecer um comércio mais livre? Não. A relação consumerista é bem clara e bem distinta das relações comerciais. Aliás, é preciso que isso fique claro, justamente essa é a razão. Não se pode confundir relação de consumo com relação mercantil, nem relação de consumo mercantil com a relação civil. São relações distintas e justamente ao estabelecer parâmetros exatos, claros, distintos entre elas, você assegura a tranquilidade daqueles que se encontram naquela relação. Alguém que entre num comércio qualquer, numa loja ou numa prestadora de serviço, para contratar um serviço como consumidor final, seja alguém que vai a uma academia para contratar, para fazer ginástica, seja alguém que entra numa loja para comprar uma agulha ou até um avião, é completamente diferente daquele que mantém relações mercantis, cotidianas e que vive dessa compra e venda ou dessa prestação de serviço trocada, ou aquele, por exemplo, ou daquele que vendeu seu carro, um particular, para um outro particular. São três situações completamente distintas e que precisam ficar bem definidas, trazendo segurança jurídica para as três situações e todos os envolvidos. Nisso aí eu acho que o Código Comercial tem que fazer, tem que simplificar as regras para a constituição e desconstituição de sociedade. Essa simplificação que o senhor fala, por exemplo, aí, o tempo de criação de uma empresa e o custo da criação de uma empresa, isso pode ser também reduzido, melhorado? Deve ser, precisa ser, não só de constituição, mas o da desconstituição também. Porque hoje é uma grande preocupação dos sócios, de separar o que é o patrimônio pessoal, o que é dele, o que é sócio, o que é a cota dele na empresa. Porque, na verdade, isso torna-se claro. O que está ocorrendo é que, por falta de uma legislação adequada, essa questão da desconsideração da personalidade jurídica está sendo mal aplicada. Com todo respeito aos operadores do direito, está sendo mal aplicada. Por quê? Porque todo mundo acha que basta não haver patrimônio para solver as dívidas, que pode se desconstituir a personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio. Não, é preciso que aquela sociedade esteja ali ficticiamente apenas para causar lesão a terceiros, enriquecimento do sócio ou dos sócios. E tanto existe desconsideração para desconsiderar o patrimônio do sócio em relação à sociedade, como da sociedade em relação ao sócio. Como acontece muito caso, por exemplo, direito de família, de pessoas que se separam e não conseguem, às vezes, fazer uma partilha correta, porque, na verdade, o sócio não tem nada, tudo é da sociedade. Você vai ver até o carro dele lá, até a bicicleta que ele anda é da sociedade. E é preciso fazer um trabalho muito sério em cima disso aí. Eu quero voltar a esse assunto sobre também lei de recuperação judicial, de forma que a gente pode estabelecer aí o compromisso que o patrimônio, o sócio ou a empresa tem com esses compromissos sociais, trabalhistas e até comerciais. Mas antes eu gostaria que o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário.
eu trouxe 2 livros para serem apresentados aos telespectadores. Gomorra, do Roberto Saviano, que é um jornalista italiano e que fala sobre a máfia napolitana. E é interessante que uma das críticas que ele faz no livro é justamente sobre a teoria de empresa, dizendo que ela serve até para favorecer a expansão da máfia napolitana em razão da sua intangibilidade. E aqui eu trouxe o Leopardo, que é uma obra do Lampedusa, muito importante, que conta a história da unificação da Itália e a derrocada da aristocracia e a subida da burguesia, e que depois vai desencadear justamente no crescimento do fascismo. Então são 2 obras que se complementam, uma clássica, uma moderna, muito interessantes e importante para a gente conhecer um pouco do mundo que nos cerca. Muito bem, boas indicações. Até essa do Leopardo virou um filme também, né? Interessante, do Visconti, né? É um filme excelente do Visconti, que eu também recomendo. A versão italiana, não americana, que a americana não é boa, tá? A do Visconti é que é boa, tá? Italiano, mais extensa e explica melhor as relações do livro. Deixa até uma lição, né? De que tudo deve mudar para nada mudar. Exatamente, ele fala isso. É preciso que tudo mude para que nada mude. Mas sobre essas mudanças, então, do novo Código Comercial, elas devem mudar realmente. Deve. Na questão da recuperação judicial, que tipo de mudanças seriam bem-vindas? A recuperação judicial são tantas, eu não sei se eu vou dar conta de falar aqui. Primeiro, a recuperação judicial, do jeito que ela está estabelecida hoje, eu acredito que só pode... Você sabe quando o sujeito vai num banco e ele consegue um empréstimo? Você fala assim, olha, só consegue empréstimo em banco quem não precisa de empréstimo? Já ouviu falar isso? Não é verdade? Outro dia, às vezes, quando liga para você... Doente mesmo, está doente, né? É quando o banco liga para você te oferecendo um empréstimo, é porque você não precisa do empréstimo, né? Então, é a mesma coisa. A recuperação judicial, ela é a coisa mais difícil do mundo, é o sujeito conseguir trabalhar com ela da maneira que ela está. As microempresas, o empresário individual, não tem a menor possibilidade. Além disso, não existe nenhum instituto, como eu falei, a proteger ou a dar uma possibilidade às sociedades civis. Cooperativa não tem possibilidade. Não é porque a sociedade não tem fins lucrativos que ela não faça circulação de riqueza. Não tem compromissos sociais, que ela não tenha compromissos sociais, que não gera empregos e que ela precisa ser garantida. Ó, vamos imaginar que nós estamos aqui num programa da AMAIS, certo? A AMAIS é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Ela não tem empregados? Tem. Quer dizer, graças a Deus a AMAIS vai muito bem, mas vamos dizer que não fosse, tá certo? Muito bem dirigida, por sinal, há vários mandatos, inclusive o doutor Bruno, que, por sinal, conhece esse assunto que eu estou falando aqui até melhor do que eu, um grande jurista, o Bruno. Mas, veja bem, se ela não fosse bem, como é que a AMAIS poderia se recuperar financeiramente para continuar mantendo suas atividades? Não tem. Não tem uma solução. De regras para situações de crise também, né? De crise também, para sociedades civis, para sociedades sem fins lucrativos, etc. Ok. Doutor Ailson Baeta Neves, obrigado pela entrevista. Falamos aqui sobre o novo Código Comercial, seus efeitos, as mudanças e a dependência que o crescimento da economia tem de novas regras, mudanças de autonomia para essa relação comercial e mercantil. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo aqui novamente. Bom, nós ficamos por aqui. Se vocês quiserem participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.